Graça e paz sobre a sua vida, glória a Deus. Engrandecido seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, Rei de reis e Senhor de senhores. Glória a Deus. Lá no livro de Tito, no capítulo 3, versículo 4, a palavra do Senhor diz assim: Quando, porém, se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obra de justiça que houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante a lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo. Glória a Deus por essa palavra. Deus é maravilhoso, engrandecido é o nome do Senhor por o teu grande e poderoso amor. Amém? A palavra do Senhor está dizendo, irmão, para mim, para você, que nós, ainda quando nós éramos, sabe? Ainda quando nós não existíssemos, ainda quando, sabe, nós nem sequer existíssemos no ventre da nossa mãe, esse amor, sabe? Deus está falando assim, esse amor, essa bondade de Deus já tinha se manifestado na nossa vida, na minha e na tua vida. Ainda, sabe, quando Deus manifestou esse amor, essa bondade, essa misericórdia sobre a nossa vida, nós não tínhamos nem nascido ainda, irmãos. Então, eu quero que você entenda hoje que sobre a sua vida, sabe, independente da sua religião, independente do que você faz, independente de qualquer coisa, eu quero que você entenda que o amor de Deus foi manifestado sobre a sua vida. O amor de Deus, sabe? Esse amor que manifestou a bondade de Deus sobre a sua vida, a misericórdia de Deus sobre a tua vida, já foi manifestada. Já manifestou sobre nós. Você tem esse amor, você tem essa bondade sobre a sua vida, sabe? Então, olha, eu quero que você entenda hoje que você tem tudo isso sobre a sua vida. Você tem a bondade, você tem o amor, você tem a graça de Deus sobre a sua vida. E o que nós precisamos, irmãos, é ser, sabe? Você tem o amor, a graça, a misericórdia, você foi regenerado, você tem a regeneração de Deus, Jesus, sobre a sua vida. E o que você precisa hoje, sabe? E o que nós precisamos com tudo isso que nós já temos, o que nós precisamos? Nós precisamos ter o Espírito de Deus para que assim nós sejamos renovados todos os dias da nossa vida. Porque ele fala assim, ó, ele nos salvou mediante a lavagem da regeneração. Nós fomos regenerados. Lavou com o quê? Com o sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos lavou, nos remiu, nos trouxe essa regeneração. E ele diz assim, ó, e da renovação pelo Espírito Santo. Você já tem a bondade de Deus, você já tem o amor, você já tem a misericórdia, você já foi regenerado. Sabe o que nós precisamos? Que habita dentro de nós o Espírito de Deus. Sabe? Todo ser humano tem o amor de Deus sobre a sua vida, todo ser humano tem a bondade, todo ser humano manifestou a bondade, o amor, a misericórdia, a regeneração de Deus sobre a vida dele. Mas o que nos traz essa regeneração foi manifestada também, né, antes de nós ser nascidos. Mas o que é a diferença? Que nós venhamos ter a renovação pelo Espírito Santo. É nós termos o Espírito Santo. Sabe? Quando nós temos o Espírito Santo, nós somos renovados a cada dia, irmãos. Então, muitos têm sobre a sua vida a bondade, a misericórdia do Senhor, a graça, o favor imerecido. Aí foi regenerado em Cristo Jesus, só que não crê, não acredita, não dá crédito à palavra do Senhor, sabe? Não dá crédito a essa palavra, não dá crédito a esse amor, não dá crédito a essa misericórdia. Sabe? Muitas das vezes cometemos erros e nós não contamos com a misericórdia do Senhor. Para quê? Para sermos regenerados novamente, para sermos renovados novamente, sabe? Então, quando a palavra do Senhor diz para que nós venhamos transformar a nossa mente, sabe? Para nós não conformar com esse século. Quando nós não queremos mais conformar com esse século, irmão, sabe o que nós temos que fazer? Correr para a palavra de Deus, correr pela palavra de Jesus, correr pela palavra que foi dita pelo Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus é que traz renovação para a nossa vida. Irmãos, nessa tarde, nesse momento em que você vai ver essa pregação, eu quero que você entenda que nós precisamos ser renovados pelo Espírito Santo. Está tudo sobre a nossa vida, a graça de Deus, irmãos. Está sobre a nossa vida. O que nós precisamos, irmãos, é de encontro com Deus, de encontro com o Senhor Jesus. Permitir que somos amados, permitirmos, sabe, a entender a graça de Deus sobre a nossa vida, a bondade de Deus sobre a nossa vida. Entendermos que fomos regenerados pelo sangue de Jesus.
sabe? Quando você entende que você foi regenerado pelo sangue de Jesus, você entende que o que Jesus fez por você, você não merecia, mas ele fez, e isso traz o que para você? Traz, sabe, uma gratidão, traz sobre a sua vida, e quando você quando você não reconhece nada, você não é nem grato, porque você não consegue reconhecer o que Jesus fez por você. Quando alguém faz algo por nós e nós não reconhecemos, aquilo se torna praticamente que em vão, sabe? Que em vão. Mas Deus não quer que essa bondade, que essa misericórdia, que esse amor, que essa regeneração seja em vão em tua vida. Deus quer que você conta com a misericórdia dele quando você precisar ter misericórdia, da misericórdia de Deus. Deus quer que você se veja regenerado, sabe? Através do sangue de Cristo. Deus quer que você entende que a bondade dele está sobre a sua vida, que você conte que essa bondade, que essa misericórdia do Senhor, com esse amor, com essa graça sobre a sua vida. Por quê? Porque nós erramos, nós falhamos, mas nós precisamos recomeçar nossa vida. E como é que nós vamos recomeçar? Entendendo que nós podemos, em Cristo Jesus, recomeçar com a misericórdia dele todos os dias da nossa vida. E o que traz essa renovação? E o que traz esse recomeçar? E o que traz essa vontade de nós recomeçar, de nós arrependermos, de nós, sabe, de nós deixar de fazer as más obras e começar a fazer as boas obras? O que é que faz? O que é que nos convence isso? O Espírito Santo de Deus. Pois o Espírito de Deus, irmãos, é que nos renova. Aí diz aqui a renovação pelo Espírito Santo. Irmãos, o Espírito de Deus, nós temos que entender o quê? Nós já temos tudo isso. A bondade, o amor, a graça, a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Mas nós precisamos que habite dentro de nós. O Espírito de Deus precisa habitar dentro de nós. Nós precisamos sentir o agir do Espírito Santo dentro de nós. Por quê? Porque ele renova a nossa vida. Ele renova a nossa mente. Irmãos, de repente quantas vezes eu já acordei desanimada, assim, sabe? Pensando que eu não ia fazer muita coisa naquele dia porque meu corpo não estava bom, que eu não estava com cabeça para muitas coisas para fazer. Aí, de repente, eu entendo, em Jesus Cristo eu entendo que eu dependo de Deus. Quando você entende que você depende de Deus, quando você está num dia mal, quando você acorda mal, quando você acorda com os pensamentos negativos, você vai buscar aquele que te fortalece. Você vai se render aos pés daquele que tem força para te dar, que tem, sabe, que na tua palavra está dizendo que eu me apego muito na palavra de Deus, nessa palavra que Deus diz que o poder dele se aperfeiçoará na minha fraqueza. Então, se eu estou fraca, se eu estou desanimada, se eu estou, sabe, cabisbaixa, o que eu vou fazer? Eu vou me render aos pés daquele que aperfeiçoou o poder dele na minha fraqueza. E a palavra de Deus não volta vazia, irmãos. Porque quando você está fraco e você se rende aos pés de Jesus, você recebe a força de Deus sobre a sua vida. E isso é o Espírito de Deus que nos renova. Irmãos, quantas vezes eu já acordei de manhã com um pensamento de desânimo, de não vontade de fazer muitas coisas, sabe? De muitas das vezes de não sentir capaz de realizar tudo aquilo que eu precisava realizar naquele dia, mas dentro da dependência em Deus, dentro de saber que a misericórdia de Deus está ao meu favor, dentro de saber que o amor de Deus está ao meu favor, dentro de saber que a misericórdia de Deus age sobre a minha vida e que a graça de Deus está sobre a minha vida, está disponível a mim, eu vou buscar em Deus a solução. E quando eu busco, eu recebo a renovação. Quantas vezes eu não estava bem, e aí eu falava assim, eu de manhã, e à tarde você já não era a mesma pessoa. Irmão, o Espírito de Deus nos renova. Você pode acordar, muitas das vezes já acordamos, sabe, de manhã de uma maneira, mas logo depois que você ora, que você busca, você lê a palavra, que você ouve um louvor, que você adora a Deus, você já está renovado, a tua fé já está ativada para você fazer aquilo que você precisa fazer. Por quê? Porque o Espírito de Deus é que nos renova. Então, e se permita, irmãos, sabe? Olha para você, vendo tudo isso sobre a sua vida, que a graça de Deus está sobre a tua vida, a misericórdia do Senhor está sobre a sua vida, mas você precisa ter, sabe? Você precisa, o Espírito, tudo isso já manifestou em você, a graça, a misericórdia, a bondade de Deus. Você precisa deixar que o Espírito de Deus se manifeste dentro de você para que essa renovação aconteça dentro do seu interior. Porque quando a renovação acontece dentro do nosso interior, o exterior é revelado. A renovação que encontramos em Cristo Jesus, através do Espírito Santo de Deus. Então, quando Deus está dizendo aqui, renovados pelo Espírito Santo, irmãos, nós precisamos do Espírito Santo para ser renovados todos os dias da nossa vida.
sabe? Cada dia tem o seu mal e nós precisamos do Espírito de Deus para sermos consolados, para sermos, sabe? Para nos ajudar, para nos ensinar, para nos guiar, sabe? Para poder nos renovar. Por que renova o Espírito Santo? Você acorda de um jeito e pelo poder do Espírito Santo você já termina o dia de uma outra forma, com fé, com esperança, com paz e com alegria no teu coração, para poder fazer aquilo que você precisa fazer, porque o Espírito Santo de Deus, ele fala no nosso coração, ele ministra no nosso coração aquilo que ele quer que nós façamos. Quando nós colocamos na dependência, porque temos tudo isso em nossa vida, a misericórdia, a bondade, mas nós precisamos o quê? Colocar na dependência para que o Espírito Santo habite em nós, para que habitando em nós, nós sermos renovados por ele. Irmãos, sabe, é tão triste ver pessoas que não queiram, sabe, dar espaço para o Espírito Santo agir em sua vida, porque as suas fraquezas, sabe, os seus anseios, é o Espírito Santo que vai te consolar, que vai te ajudar. É ele, irmãos. Nós precisamos do Espírito de Deus, sabe? Uma pessoa sem o Espírito de Deus, ela é só, ela se sente só. Por quê? Porque o Senhor Jesus disse que quando ele fosse, ele enviaria o Espírito Santo. E quando a gente não dá espaço para o Espírito Santo? Aí você pergunta para mim, irmã Mônica, como que eu não dou espaço para o Espírito Santo? Quando você faz as obras da carne, quando você pratica as obras da carne, que é a mentira, que é, sabe, a prostituição, que é, todas as obras da carne que está lá em Gálatas, no capítulo 6, que você vai ver lá as obras da carne, você vai entender que por que você não tem essa renovação quando você precisa? No dia que você mais precisa de uma renovação, você não encontra. Por quê? Porque você está praticando as obras da carne. E quando você pratica as obras da carne, o Espírito Santo não pode habitar quando as nossas práticas é a obra da carne. Mas quando as nossas práticas é a prática dos frutos do Espírito Santo, aí ele habita em nós e faz. Quando tiver a agitação, ele coloca a mansidão. Quando tiver ali, sabe, a tristeza, ele traz alegria para o nosso coração. Quando tiver ali o desânimo, ele traz ânimo para a nossa vida. Então, isso é ser renovado pelo Espírito Santo. Então, você precisa, permitir-se ser renovado pelo Espírito Santo, porque tudo é pelo Espírito Santo de Deus. É ele que nos guia, é ele que nos protege, é ele que, que nos consola, é o Espírito de Deus que nos vivifica. Então, se você está vivo, cheio de força, cheio de fé, cheio de coragem para fazer as tuas coisas, para fazer aquilo que precisa, é o Espírito de Deus que está te dando força para fazer, sabe? É o Espírito de Deus que está te guiando, que está te dando força, é Deus que está te sustentando. Mas tem uns dias que nós não estamos assim tão fortes e tão corajosos. Mas o que você vai fazer? Você vai buscar essa renovação no Espírito Santo para que assim você seja renovado. Nós caímos na tendência de ficarmos na mesmice, até mesmo dos nossos pensamentos, das nossas coisas. Mas o Espírito Santo quer renovar, irmãos, a nossa vida, a nossa mente, o nosso corpo. Ele quer trazer renovação. Então, permita-se ser renovado pelo poder do Espírito Santo, porque ele traz renovo para a nossa vida. E é maravilhoso sentirmos o renovo de Deus quando você estava ali cabisbaixo, quando você estava ali para baixo, aí você ora e você sente o renovo de Deus, e você fala, gente, eu acabei de ser renovada aqui, e isso é sobrenatural, isso é poder de Deus sobre a minha vida. Você se sente, renovada pelo poder do Espírito Santo, e isso é maravilhoso, isso é perfeito, ser renovada pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Porque você tem as convicções de que o Espírito de Deus te renova. Irmãos, o nosso inimigo, ele não quer ver você alegre, você feliz, ele quer ver você triste, cabisbaixo, depressivo, sabe? Sem amor próprio, sem olhar para você e dar valor a você mesmo. Mas o Espírito Santo não, o Espírito Santo quer que você se ame, quer que você, se cuide. O Espírito Santo quer que você dê condições para que ele resplandeça a luz dele através de você. Então, ninguém que tem o Espírito de Deus está aí, sabe? A pessoa que tem o Espírito de Deus, ela não vive com uma vida cabisbaixa, ela não vive uma vida, com semblante baixo, entristecido, não. Ela vive uma vida, cheia de renovação. Por quê? Porque nós podemos ter dias
que nos abala, mas o Espírito Santo renova. Então, tenha o Espírito Santo na tua vida para que você não viva uma vida de, sabe, de debilitações, mas uma vida de renovo. Nós precisamos ser renovados sempre pelo poder do Espírito Santo. E ele está aqui para te renovar, para trazer uma mente renovada, para poder você olhar para você e se amar e olhar que você é imagem e criatura de Jesus. Imagem e feitura do Senhor Jesus sobre a face dessa terra. Então, você tem tudo isso na sua mão. Você tem toda essa, sabe, essa graça sobre você. A bondade de Deus se manifestou quando você ainda nem era nascido. Mas nós, para termos essa renovação do Espírito Santo, nós precisamos dar condições para o Espírito Santo habitar. Por quê? Porque o Espírito Santo é tão santo, é tão puro, que ele não habita dentro de templos sujos, ele não habita dentro de templos, sabe, sujo, que há ali rancor, que há ali ódio, que há ali, sabe, sentimentos de ódio, sentimentos de raiva. Não, o Espírito Santo não habita assim. Então, você sendo assim, ele não pode entrar e manifestar dentro de você aquilo que ele pode fazer por nós. Então, você precisa, sabe? Você precisa fazer as obras do Espírito, você precisa estar encaixada nas obras do Espírito Santo, que é amor, mansidão, paz, alegria, justiça, para que assim ele habite em você e manifeste o poder dele, porque o poder do Espírito Santo é paz, alegria. É tudo que você imaginar tem poder, o Espírito Santo tem poder para fazer. Seja a situação que você está vivendo, a tristeza, ele tem o poder de trazer alegria. Você está doente, ele tem o poder de trazer a cura para você. Então, manifeste, sabe, a sua fé, manifeste, sabe, a tua dependência em Deus, para que assim você encontre no Espírito Santo toda essa, sabe, essa renovação que você precisa na tua vida. Então, seja hoje renovada pelo poder do Espírito Santo, para que assim nós venhamos, sabe, da maneira que nós pensávamos, nós não venhamos pensar mais. Da maneira miserável que nós pensávamos, nós não venhamos pensar mais. Porque o Senhor nos trouxe, sabe, para sermos renovados a cada dia. Porque essa renovação nos aperfeiçoa em Cristo Jesus. Essa renovação aperfeiçoa. Quando o Espírito Santo trabalha em nós, nós somos aperfeiçoados. E nós estamos aqui para sermos aperfeiçoados a cada dia, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Então fique na paz do Senhor Jesus, que a graça e a misericórdia do Senhor te alcance por onde quer que você vá. Graça e paz sobre a tua vida. E eu dou glória a Deus por tudo. Amém? Glória a Deus.